Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é um tema extremamente falado nos dias de hoje. Especificamente tem o arrebatamento, e atrelado ao arrebatamento tem a grande tribulação. E alguns, nessa visão escatológica, se posicionam de algumas maneiras diferentes quanto ao arrebatamento da igreja. Alguns por favor, pede ajuda aí, alguém te ajuda. Então, irmãos, isso aqui é muito importante. Nós entendemos então o arrebatamento da igreja. Se vai antes da tribulação, e eu acredito que nós vamos subir antes da grande tribulação, se vai no meio ali, exatamente assim, ou alguma corrente teológica diz que a igreja irá passar pela grande tribulação. Mas eu quero hoje, nesta noite, dar a você alguns fatos, passagens bíblicas. Então, se você quiser pegar uma caneta, eu marquei toda a minha Bíblia, eu mexi de papelzinho. Normalmente eu não venho assim, mas hoje eu fiquei até tarde demais ali. Não que eu não leio, eu gosto de ler demais sobre isso, mas vinham as coisas, e nesta noite eu quero passar para você alguma coisa. Tudo começou exatamente a semana da tribulação. Foi dada a Daniel capítulo 9, quando o anjo Gabriel, ele vem falar com Daniel, que está orando. A partir do versículo 20, Daniel capítulo 9, você vai pegando uma caneta, anota alguma coisa, sabe? Talvez você não vai conseguir entender tudo, mas você pode anotar para estudar depois. Então, aqui Daniel está orando, confessando os seus pecados, e ele confessava os pecados de Israel. Elias, você não quer sentar aqui, Elias? Quer sentar aqui, ó? Porque qualquer coisa sinaliza, você está muito longe. Bota uma cadeira aqui tá aí, ó, a cadeira está ali, ó. Tem que trazer o secretário. Traz o secretário, irmão. Querido, pastor, tem que levar o secretário. Traz o secretário. Mas se fosse uma cadeira para o secretário. Então, ele lançava a sua súplica perante o Senhor. Pode subir, Giovanni. E ali então, versículo 21, enquanto Daniel estava orando, aparece o anjo Gabriel com ele, para falar com ele. O anjo Gabriel, aqui diz o homem Gabriel, um varão, um anjo, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio da visão, porque Daniel era um homem de visão. Ele tinha muitas visões, Deus dava muita coisa para ele. Assim, e olha que ele não tinha um espírito como nós. Hoje os vasos aqui têm visão em cima de visão, mas naquela época isso era muito difícil. E ele veio voando rapidamente. Imagina o que é rápido para um anjo. Saiu do trono, diante do trono, Deus falou, vai, ele já estava na frente de Gabriel. É acima da velocidade da luz, sabe, gente, é uma coisa tremenda. E ele me tocou, sabe, anjos enviados de Deus, ministradores, eles andam conosco, sabe? Ainda veio o anjo avisar ele, mas hoje, sabe o que eu vejo? Anjos andam conosco, gente. Anjo, está em Hebreus 1,14, andam conosco os anjos, o tempo todo.
Isso é uma arma que a igreja tem que aprender a usar o tempo todo. Nós usamos o sangue, o nome de Jesus, nós usamos o poder do Espírito Santo, nós usamos a palavra de Deus, mas essa arma que está abrindo a nossa visão nos dias de hoje são os anjos ministradores. Eles estão o tempo todo conosco. Desde quando a gente nasceu, a mamãe falava do anjo da guarda. Só que agora existem anjos ministradores. Eles estão aqui, Ramantui, Ramanaya, e nós podemos sentir a presença deles, porque eles emitem uma unção muito forte. Ramassou de Canderimanaya, de Cando Soriamanaya. E ele veio para instruir. Ele veio para instruir. Lembra que Daniel não tinha o Espírito como nós? Ele não tinha o Espírito. Então Deus enviava anjos para instruir os seus profetas. Hoje em dia os profetas falam daquilo que tem aqui dentro do reino. Então isso aqui é tremendo. E ele diz: Daniel, eu saí agora para te fazer entender o sentido da revelação que você teve, da visão que você teve. No princípio, no início das tuas súplicas, da tua oração, saiu a ordem. Porque Deus, Ele é muito rápido. Se o homem e a mulher estão na presença de Deus, quando dobra, se humilha e ora, a resposta vem. Você entende, irmãos? Às vezes a gente não entende, mas eu quero dizer, desde o princípio saiu a ordem, e eu obedeci. Quem dá ordem, você sabe quem dá ordem aos seus anjos, para te declarar, te revelar, porque você é muito amado. Coisa tremenda ser amado de Deus. Continue conosco, porque tem um pouco extenso. E considera, pois, a coisa que ele está dizendo é a visão, a revelação, o mistério. Considera o mistério, entende então aquilo que ele te mostrou. Não é o anjo que mostra, é Deus que mostra, através do Espírito. Aí ele diz aqui começa a grande revelação das 70 semanas de Daniel. Então, irmãos, são 70 semanas, o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, judeus, Israel, os judeus, sobre o teu povo. Não é para o mundo, é para Israel, entendam isso. São os detalhes da palavra, são as revelações, e o Espírito Santo vai nos dando uma vírgula na palavra de Deus, pode significar 1000 anos. Milênio, 10.000 anos, coisas tremendas. 70 semanas aqui não são 70 semanas de dias, mas são 70 semanas de anos, que dá 400. Se fosse dias, seriam 490 dias, mas como são de anos, é uma semana profética, são 490 anos. Deus estava dizendo para Daniel que o Senhor, o próprio Deus, ele levaria 490 anos, guarda isso, para fazer algumas coisas na terra. 490 anos para Deus fazer alguma coisa na terra. Eu esqueci uma coisa, apresenta as tuas mãos. Unge, Senhor, as minhas mãos com o óleo do Espírito, agora, em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e diga: ativa, Senhor, a mente de Cristo, agora, com 7 atributos do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, agora, em mim, o Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza e temor do Senhor. Ativa, Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão sobre os olhos e diga: eu tomo posse dessa unção. Sobre os ouvidos, eu tomo posse dessa unção. Sobre os lábios, eu tomo posse
desta unção, aqui no lugar interior, onde se aloja o espírito do homem, e consequentemente o espírito recriado, através do Espírito Santo, ou regenerado. Diga: eu tomo posse desta unção, em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. Para que Deus precisa, ou precisou, segundo ele, de 490 anos, para fazer cessar a transgressão, o pecado? O que mais? Para dar fim aos pecados, o homem parar de pecar. 490 anos, para expiar, expiar, cobrir, tirar isso aqui da gente. Lembra? A iniquidade, porque do interior do coração do homem é que procede os maus pensamentos, adultérios, loucuras, prostituições. Está dentro do homem, e Deus vai expiar isso aqui, chamado iniquidade. Lembra? O espírito luta contra a carne, a iniquidade está na carne, só o Espírito Santo. E Deus está dizendo: eu vou expiar, eu vou cobrir, eu vou arrancar a iniquidade do homem. E para trazer, por que Deus vai fazer isso, gente? Para trazer a justiça eterna. Jesus diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Pai. Está na oração sacerdotal, tem a ver conosco hoje, oração sacerdotal. A vida eterna está em João 17:3, a vida eterna, não precisa pôr lá não, a vida eterna, se você quiser anotar, anota aí. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como único Deus, e Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Isso é a vida eterna, aos olhos de Deus, entendeu? Aos olhos de Deus, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de Deus e de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Então, tudo que está acontecendo hoje com a igreja é um propósito de Deus, e Deus previu isso, 490 anos, para ele fazer isso. 25, sabe e entende. Aí ele vem e vai explicar como se divide, versículo 25, ele vai fazer isso. Como se divide as 70 semanas em 3 grupos de semanas. Por favor, entendam isso, mas ainda não é o mais importante que eu quero passar para vocês. As 70 semanas se divide em 7 semanas o primeiro grupo, 62 semanas o segundo grupo. Aqui ó, anota aí, aqui ó, 62 semanas o segundo grupo, anota aí, Giovanni. E o terceiro grupo é 1 semana. Então das 70 semanas tem 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Acontece que Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Então no versículo 26 diz assim, sobe por favor, diz assim, olha, depois das 62 semanas será morto, ou ungido, ungido com letra maiúscula. Você sabe quem é que foi morto? Jesus Cristo. Depois das 62 semanas, o ungido foi morto e não estará, e já não estará na terra. E ele disse, eu vou para o meu Pai. Nossa, a gente podia entrar por isso aqui, é maravilha. E o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir, um príncipe, Satanás, Lúcifer, destruirá a cidade e o santuário. Já fizeram isso no ano 70 depois de Cristo, a cargo do general Tito, a mando de Roma. Entendam isso. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim, por isso, gente, não espere dias melhores. É aqui, a Bíblia que está dizendo. E até o fim haverá guerra.
É guerra, gente, não tem como. Guerra no mundo, nação contra nação. E guerra dentro da igreja, entre luz e trevas. Entenda, não queira descanso agora. Não queira tranquilidade, agora é hora de afiar a espada. E como está escrito em Jeremias 48, versículo 10: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não se prepara, não ora, não jejua, não vigia, não se santifica, não dá crédito à palavra e aos profetas. É maldito. E você sabe o fim de todo maldito. Ele fará, pronto. Versículo 27 começa. Aqui está então a grande profecia para nós. Até então, ele estava falando sobre, de uma maneira genérica, sobre todo mundo, mas especificamente sobre Israel, os judeus. Aqui no versículo 27, ele acrescenta uma outra pessoa. Ele quer dizer o anticristo. Então onde estiver ele, você lê o anticristo. Mas você vê que ele ainda não é chamado assim, porque é muito cedo para uma revelação dessa profundidade. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos. Isso nós já podemos ver. A nova ordem mundial está sendo estabelecida com várias nações. Por uma semana, quer dizer 7 anos. Para nós isso já é comum. 7 anos são uma semana de anos. 7 anos, a semana da tribulação, contendo a grande tribulação. E nesse meio a igreja verá algo acontecer, mas também será arrebatada. Olha aqui, na metade da semana, o anticristo, então, por uma semana, 7 anos, ele faz aliança com muita gente do mundo. Na metade da semana, 3 anos e meio, vai acontecer algo. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que ele está dizendo isso, Daniel? Por que Deus está revelando isso para Daniel? Porque, irmãos, isso é para os judeus. Isso é para os judeus. Quem é que faz sacrifícios? Os judeus. Por isso é que a gente sabe que vai ter o terceiro templo. O terceiro templo vai ser construído. E no terceiro templo vai ter sacrifício e oferta de manjares, como era no passado. Você tem que entender essas coisas. Você tem que entender a palavra. E aqui, mas ele fará cessar os sacrifícios. Por quê, pastor? Porque ele vai quebrar o acordo com Israel na semana da tribulação. Ou está começando, no mínimo, o princípio das dores. Nós já estamos vivendo isso. Catedral dos Milagres, nós já estamos vivendo o princípio das dores. E pelos cálculos, nós estamos começando já a semana da tribulação. Ainda não é o caos, mas já está muito difícil. Continua comigo. Então, no meio da semana, escuta, o anticristo vai fazer isso. Vai rasgar o pacto de acordo que ele fez com Israel. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai romper a aliança com os judeus. Porque o anticristo, você sabe disso, ele vai se assentar na cadeira de Moisés, no trono, no templo de Deus. Ele vai querer ser adorado como Deus. E quando ele quiser ser adorado como Deus, os judeus vão dizer: peraí, isso não, adoração só a Jeová. Adoração só a Jeová. Então o anticristo vai passar a perseguir Israel. Ele vai quebrar a aliança, romper o acordo. E ele vai
ordenar que se cesse o sacrifício a Jeová. Vocês estão entendendo? Isso já está diante dos nossos olhos, gente. Muita coisa já está acontecendo. Por isso que nós temos que estar de olho. Tudo que está acontecendo em Israel, compara o que está acontecendo em Israel com a palavra de Deus, e você vai ver que coisa tremenda. E ele diz: e sobre as asas das abominações, daquilo que é nojento diante de Deus, as asas da abominação, numa coisa muito rápida. Rápida, asas significa gente voando, alguma coisa voando, e isso virá muito rápido. Nas asas das abominações, ou quer dizer o quê? Uma abominação vai acontecer cada vez maior que a outra, cada vez mais rápido. O anticristo querendo ser adorado, agora vai ter que adorar a mim, vai ter que adorar a imagem, vamos ter que colocar marca. Vocês estão entendendo? Ele não sei o que ele vai sacrificar lá, Elias, mas é coisa, está dizendo, sobre as asas das abominações, quer dizer, coisas terríveis das trevas. Virá o assolador, o anticristo, Satanás, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. Você está entendendo? Então Daniel, ele teve toda essa visão. O anjo falou diretamente com ele. Então isso aqui você vai ler na tua casa. A 70ª semana de Daniel. É isso aqui. Isso aqui é um farol daquilo que está acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, gente, está acontecendo isso aqui, ó. Está se formando, quem é espiritual consegue discernir, está se formando a nova ordem mundial, está se formando a perseguição da igreja, está se formando o ecumenismo, uma religião única formada de crentes católicos, islamitas e outras religiões, e o Papa está fazendo esse papel de juntar esse povo todo. Então, irmãos, se você quer saber um pouquinho mais sobre quem é o anticristo, vire a tua página no capítulo 11, no versículo 36, a visão de quem é o anticristo, para você saber quem é esse cara. Claro que João, ele abre o verbo, Deus dá detalhes para ele, mas para você ver que Israel também tem detalhes. Ele diz assim, versículo 36 diz assim: este rei, ele é chamado de rei, ele estará a cargo de Satanás, ele terá todo o poder e eficácia de Satanás. Ele diz: este rei fará segundo a sua vontade, e levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, sobre os Exus, principados, sobre Alá, sobre Buda, quem você imaginar, ele vai dizer: eu sou maior que todos, eu sou maior que todos, e até contra Deus dos céus, o Deus dos deuses. Ele diz assim, ó, falará coisas incríveis. Ele não vai ter medo de nada. Ele vai desafiar Deus, ele vai desafiar o céu, ele vai assumir o comando, porque isso vai lhe ser dado, e não adianta orar contra isso. Vai acontecer, porque está na Bíblia: passa os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aqui, ó, falará coisas incríveis, e ele vai ser próspero, ele vai prosperar. O que o homem falar acontece. Imagina quem estiver na terra, imagina quem não tem o Espírito, imagina quem não conhece a palavra, não tem outra, vai adorar esse homem, vai falar: esse cara é demais, esse cara é muito inteligente, esse cara é maravilhoso. Se você quer saber como ele vai falar, mas deixa eu continuar aqui. Será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito.
não aqui, 37, isso é interessante. Não terá respeito aos deuses dos seus pais. Escutem, nem ao desejo das mulheres. Possivelmente ele será um homossexual, alguma coisa nessa, ou celibatário, alguma coisa nesse sentido. Mas ele não vai ter respeito, o anticristo, nem a qualquer outro Deus. Não adianta, ele vai estar acima a Mamon, aos deuses dos filisteus, a Baal, e a todos, Astarote, todos os deuses da maçonaria, o deus da maçonaria, Bafomé. E ele vai se engrandecer sobre tudo, você entende? Só vai estar acima dele o Deus dos céus, só. Mas até os deuses dos céus ele vai confrontar. Esse cara é tão violento. Depois você pode ler o que mais que ele vai fazer. Esse cara é tão violento que ele vai lutar contra a igreja que ficou no arrebatamento, a igreja apóstata, a igreja que não estava na presença de Deus. Está em Apocalipse 13, 7. Anota isso. Por isso toma cuidado com a tua vida, toma cuidado com o caminho que você e eu estamos andando, porque ele diz assim, Apocalipse 13, 7, ele vai lutar contra os santos. Está aqui, ó, foi-lhe dado também, ele vai receber poder, entendeu? Tudo, o anticristo vai receber poder. Ele vai receber poder de Satanás, e Satanás vai estar autorizado a fazer isso aqui pelo Deus que nós servimos. Ele vai lutar contra os santos e vai vencê-los. É diferente da igreja que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas contra este povo que ficou, que vai se converter na grande tribulação. Ele vai vencer esse povo. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Porque, em nome do Senhor Jesus, para não embolar a tua cabeça. Então, e ele vai dominar sobre a terra. Entendam isso. Então, a melhor conduta para mim e para você: não fique no arrebatamento. Não fique no arrebatamento. Coloca isso diante do teu espelho, no quarto, no banheiro, no teto da tua cama, do teu quarto, na cozinha. Não fica no arrebatamento, porque quem ficar vai comer o pão que o diabo amassou, gente. E a gente não sabe as consequências disso tudo. E olha, aqui no capítulo 12, no versículo 1, o anjo ainda revela para Daniel que vai se levantar Miguel, o príncipe do teu povo. Miguel vai se levantar, está aqui, ó, capítulo 12. Não, desculpa, Daniel capítulo 12, está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó, neste tempo, quer dizer, no tempo do fim, da grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Você entende que ele não está falando com o mundo, ele está falando com Israel. Isso aqui é fundamental, para que eu e você entendamos. Ele não está falando para a igreja. Miguel não vai lutar pela igreja. A igreja já tem quem lute por ela. Você entende? Tem um que é maior que Miguel e luta conosco, está conosco. Por isso que a igreja é invencível, a igreja é imbatível, a igreja é poderosa. É a única instituição na terra que tem autoridade do céu para lutar contra o inferno. Para que você entenda quem você é. Você é igreja. E se você não é igreja, se torne igreja. Aceite Jesus, batiza nas águas, participe da Santa Ceia, combata o diabo,
despreze o mundo e deixe o Espírito Santo lutar contra a tua carne. Isso é igreja. Muito bem, queridos. Aí vem lá na frente. Então você viu o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação. Vai ser um período terrível. Jesus vem, Mateus 24. Pode abrir Mateus 24. Ele também vai falar sobre a grande tribulação. Está escrito aqui no versículo, ele vem dando os sinais, o princípio das dores que nós já estamos vivendo. Ele diz no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que vimos agora, no lugar santo, quer dizer, no templo de Deus, que vai ser erguido, ainda está para começar a ser construído. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Por favor, olha para cá, ele está falando para os judeus, ele não está falando para a igreja. Ele está falando para os judeus, os que estiverem na Judeia, os judeus, da mesma maneira que Daniel, o anjo, veio falando para os judeus: fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Por quê? Porque é uma perseguição. O anticristo vai rasgar a aliança, e agora ele está com muito ódio dos judeus. O diabo, Satanás, ele tem ódio dos judeus. Por quê, pastor? Porque dos judeus veio Jesus, que esmagou a cabeça dele. Você tem que entender, Jesus é o cabeça da igreja, esmagou a cabeça de Satanás. Jesus veio de Israel, dos judeus, esmagou a cabeça da serpente. Não volte atrás. Aí ele diz: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Porque na verdade, escute bem, das grávidas. Nós estamos estudando isso aí com jovens agora. As grávidas. Isso aqui fala algo muito forte. As que estiverem grávidas, mulheres que estiverem esperando o nenê. Porque no arrebatamento, escuta bem, no arrebatamento, as crianças que estiverem no ventre das mulheres vão subir. Se a mãe vai subir, eu não sei, mas as crianças vão subir. Você entende isso? Então, se vai ter mulher grávida neste tempo, significa que foram crianças geradas depois do arrebatamento, porque as crianças geradas até ali, elas foram arrebatadas também. Mas essas grávidas aqui, ó, lembra que ele está falando para Israel? As que amamentarem naqueles dias, ai, vai ser muito difícil. Por quê, pastor? Porque vai ser uma perseguição. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque é difícil andar no inverno, e nem no sábado. Por que sábado? Porque os judeus obedecem ao sábado. Os judeus obedecem ao sábado, eles têm um limite. Eles têm um limite de deslocamento. E os judeus vão estar obedecendo a lei. Lembra que eles vão estar oferecendo sacrifícios e ofertas. Mas quando o anticristo quiser adoração, eles não. Então o anticristo rasga a aliança e começa a perseguir os judeus. Espero que todos estejam entendendo. Porque eu não quero que você vai sair daí, vai pregar fora e não tenha conhecimento disso. Alguém pode chegar a fazer uma pergunta para você, e aí você fica: não sei, o pastor não fala sobre isso. Meu Deus do céu, não fala isso comigo. Então no sábado Jesus fala, ora. Então isso aqui dá para mudar. Isso aqui dá para mudar. O dia ali da perseguição dá para mudar, porque ele diz para orar. Se ele diz para orar, ele pode ouvir e responder.
Então, irmãos, neste tempo da grande tribulação, é o que ele diz aqui, haverá uma tribulação como nunca houve, nem tem havido, nem haverá jamais. É algo incomparável, a desgraça que vai se abater na terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos que estão na terra, que vão se converter, esses dias serão abreviados. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que é a grande tribulação. Olha, para você ter noção, no versículo 16, Jesus diz: fujam para os montes. Versículo 16, está aqui, ó. Os que estiverem na Judéia, em Israel, porque eles vão estar lá no templo, eles vão estar lá oferecendo sacrifício. Você pode ver que nem fala de igreja aqui, porque essa palavra não é para a igreja. A igreja é gentil. Nós somos de outro grupo de pessoas. Fujam para os montes. Você vê como a palavra de Deus é a mesma em Zacarias, ali, o Giovanni, no capítulo 14, versículo 5, quando o profeta está escrevendo, recebeu a revelação e está escrevendo sobre esse tempo, a palavra é a mesma. Fujam para os montes. Está aqui, ó, 14, versículo 5, ligeirinho. Olha aqui, gente, olha aqui. Aqui: fugireis pelos vales dos meus montes. O Senhor está falando com os judeus. Quem vai fugir são os judeus. Por quê, pastor? Porque a igreja já terá sido arrebatada. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Olha aqui, vocês vão fugir pelo vale, quer dizer, pelos caminho para os meus montes, aonde Ele vai proteger esse povo. Está lá em Apocalipse 12. Israel vai fugir e Deus vai protegê-los. Olha isso aqui. Você quer ver como isso é verdade? No capítulo 12 de Apocalipse 12, aqui está escrito no versículo 13 a seguir. Aqui mostra que os judeus vão fugir. Vamos lá, Giovanni, mete bronca. Olha aqui, capítulo 12, gente, vai anotando aí, a partir do versículo 13. Aqui está João tendo uma revelação poderosa. Ele está dizendo: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Você sabe por que o Satanás ele vai perder o domínio dos ares? Por quê, Michel? Não sabe, Ramos? Não sabe? O seu Adriano? Não sabe porque o diabo vai perder o domínio dos ares? Elias, por que ele vai perder o domínio dos ares? Sabe por quê, gente? Porque Miguel, lembra que Daniel falou isso? Está lá escrito no capítulo 12: Miguel vai se levantar pelo teu povo. E aqui no capítulo 12 de Apocalipse, a partir do versículo 7, João ele tem uma revelação plena. Ele vê quando Miguel se levanta contra Satanás, porque o diabo estava com muito ódio dos judeus. Está aqui: houve peleja nos céus. Deixa eu ler por aqui, ó. Houve peleja nos céus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Você vê que não é o dragão e seus anjos que pelejam contra Miguel. A iniciativa parte de Deus. É Deus que dá ordem aos seus anjos. E Deus deu ordem a Miguel: peleja contra ele. Assim como ele deu ordem a Gabriel de falar aquela revelação com Daniel. Também pelejaram, claro, o diabo e seus anjos, eles lutam, todavia não prevaleceram. Os demônios vão perder essa guerra no segundo céu. Você sabe o que é isso? Nem se achou no céu lugar para eles, e foi
expulso o grande dragão. Satanás não é um principado, é o próprio demônio, é o próprio diabo, porque diabo só tem um. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, atirado para a terra. Ele é jogado na terra. Ele vai perder o domínio dos ares. Escuta, igreja, por favor. É bom, você tem que ter condições de ter uma comida mais forte. O diabo foi expulso do céu por Deus. Ele é expulso do segundo céu por Miguel. Agora ele bate na terra. E aí? Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Estamos nessa parte. Escuta isso, atenta a isso. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Essa mulher não é Maria. Essa mulher é Israel. Porque Jesus saiu da nação de Israel. Isso aí está notório, é claro. Isso aí é perfeitamente entendido. E foram dadas à mulher 2 grandes asas de águia. Então Deus vai proteger o seu povo Israel. Não está falando de igreja, gente. Entendam isso. Para que voasse até o deserto. Deserto aqui é um lugar preparado. Você sabia que Zacarias fala sobre isso? Zacarias fala sobre onde é esse lugar. Tremendo isso, eu estava vendo, o Espírito Santo me levou para cá e para lá. E é o seu lugar onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Durante a grande tribulação, Deus vai proteger Israel. Deus vai proteger os judeus. Então, em nome do Senhor Jesus, se Deus vai proteger os judeus durante a grande tribulação, eu tiro uma conclusão daqui muito poderosa. Se Ele vai proteger quem rejeitou Jesus, Ele vai entregar a noiva nas mãos do cara. Pensa comigo, isso não é o caráter de Deus. Isso não é o caráter de Deus. Você quer ver onde Deus me levou hoje? Me levou em Gênesis. Gênesis, rápido, Giovanni. Me levou em Gênesis, aqui ó. Olha aqui, no capítulo. Quando Abraão está conversando, pedindo a Deus. Está aqui ó, capítulo 18. Ele diz assim ó, versículo 28. Olha o que Abraão fala com Deus. Escuta isso, gente, por favor. Olha o que Abraão fala com Deus. Deixa eu ler aqui. Capítulo 18, versículo 28. Diz assim ó: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Você está entendendo? Isso é o caráter de Deus. Ele não vai matar noiva com os ímpios da terra, e nem com quem rejeitou Jesus. Ele respondeu aqui ó, versículo 28. Deixa eu ver aqui. Versículo 25, por favor. 25, Giovanni. Longe de ti fazeres tal coisa, matares os... Ele está falando sobre Sodoma e Gomorra. Então, queridos, para você ver como se o justo fosse igual ao ímpio, para você ver, Deus já estava falando isso desde lá de trás. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda... Qual é a justiça? Jesus veio na terra por 3 coisas. O Espírito Santo veio na terra por 3 coisas: convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça.
não fará justiça. E sabe por quê? Jesus está falando sobre isso, sobre o Espírito Santo. Ele falou do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E a igreja também vai para o Pai. Você está entendendo? Há uma relação de justiça dele com a igreja. Se a cabeça vai, o corpo também vai. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Você vai tomar um porre hoje desse negócio, cara. Você vai tomar um porre. Então, queridos, voltando lá na frente. Até então, nós temos falado sobre os judeus. Agora eu quero falar para vocês sobre a igreja. Pastor, onde está a igreja nisso tudo? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. No capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Naquela época, já estava sendo propagado que a igreja tinha sido arrebatada. Naquela época, gente, há 2000 anos atrás, já estavam dizendo que a igreja tinha sido arrebatada. E Paulo então escreve uma carta para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela foi muito abençoada com revelações do arrebatamento. Eu vou mostrar para vocês na primeira e na segunda carta. A igreja foi tremendamente abençoada. Ele diz assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O que, pastor? O arrebatamento da igreja não acontecerá sem primeiro vem apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, queridos, o arrebatamento precisa disso aqui para acontecer. A apostasia já está aí, mas o anticristo ainda não foi revelado. Uns dizem que é Macron, outros dizem que é fulano, Beltrano, mas ninguém sabe. Ainda não está patente quem é o homem, o filho da iniquidade. Não está patente, o filho da perdição. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. É o mesmo espírito que Daniel falou. Ele vai se lançar contra o Deus dos deuses, contra os céus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Está aqui, queridos, no templo que vai ser construído em Jerusalém. Está aqui, como se ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O versículo 5 fala, olha, isso devia ser muito comentado na época, muito comentado. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Isso era um assunto do momento. E agora sabeis o que o detém. Só tem uma coisa que detém o anticristo, de assumir o domínio, para que ele seja revelado somente quando Deus quiser. Você está entendendo? Não é quando ele quer, é quando ele quer. O teu Deus e o meu Deus só vai permitir quando ele decidir. No versículo 7 ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera desde agora, e aguarda. Esse mistério da iniquidade, da maldade, das trevas, está aguardando somente um que seja afastado, que agora está detendo ele. Quem é ele, pastor? Espírito Santo na igreja. Não tem outro, gente. Quem que tem poder de lutar contra as trevas? Quem que tem poder de lutar contra o diabo? Não tem outro. Enquanto a igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, estiver na terra, o cara não assume. Mas nós vamos vê-lo. Nós vamos vê-lo. E vamos dizer, o mundo vai estar encantado por ele, mas nós
Os espirituais, a igreja que tem a revelação vai dizer: esse cara não é isso, ele é o anticristo, ele é o filho da perdição, ele é o homem do pecado. Então será, olha aqui, por favor preste atenção, que hoje eu estava agitado no escritório lendo isso. Então será revelado, de fato, olha esse de fato aqui, de fato, depois que a igreja sair, aí então ele vai poder mostrar as garras. De fato, olha esse de fato aqui, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Não tem perdão, queridos. O próprio Senhor Jesus vai matá-lo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você viu como é diferente? Israel, igreja, Israel fugindo, igreja com Cristo encarando. Não tem nada igual. Israel tendo que ser protegido, fugindo para o deserto, igreja aqui enfrentando o anticristo aqui, ó. Como nós fazemos? Será que alguém tem dúvida disso? Se você não é desse time que enfrenta o maligno, você está abaixo do poder de Deus exigido na terra. Em nome do Senhor Jesus, gente. Ó, sei que mais. Abra. Olha aqui, ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, rápido, Giovanni, versículo 10. Olha como está falando do arrebatamento. Isso aqui é igreja, não é Israel. Isso aqui é igreja. Igreja de gentios, igreja Catedral dos Milagres, Assembleia de Deus, Batista, todas as igrejas que tem Jesus como cabeça e pratica a palavra. Capítulo 1, 10. Diz assim: para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabe o que é a ira vindoura? Grande tribulação. Anota aí. Para aí não, agora eu só vou dar versículo. Vamos arrebentar de vez. Capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação do nosso Senhor Jesus. Está aqui. Aqui, ó. Deus não nos destinou para a ira, gente. Está muito claro o que é a ira. Você quer saber o que é a ira? A ira está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo, deixa eu ver aqui, que eu vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Mais um pouquinho. 6, versículo 17. Ou 16, 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Isso é ira. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Isso é ira. Grande tribulação é ira. E a igreja não foi feita para ira. A igreja é noiva do Filho. Eu volto a dizer, se o próprio Deus vai proteger quem rejeitou o Filho, Ele vai pegar a noiva e jogar no meio dos pitbulls, gente. Toma aí, mata, decapita agora. Toda a igreja. Não faz sentido. Mas muito bem, você quer ver? 1 aos Tessalonicenses, de novo. A igreja de Tessalônica, ela foi muito abençoada. 1 aos Tessalonicenses, diz assim, olha, no capítulo 4. Paulo está falando aqui sobre o arrebatamento. A partir do versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que morreram, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, olha isso aqui, ontem eu vi a primeira vez isso aqui. Pois
Se cremos que Jesus morreu, olha, acompanha comigo aqui, isso aqui é novidade, até para mim foi. Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tu entendeu isso aqui não? Tu entendeu isso aí? Mais ou menos, entendeu nada? Eu tive que ler algumas vezes. Sabe o que isso quer dizer, pastor Afonso? Quando o Senhor voltar na batalha do Armagedon, Ele vai vir com os santos, que somos nós. Isso aí está plenamente provado aqui. E aqui, ó, passa desapercebido aqui. Mediante Jesus trará, quando Jesus voltar, na segunda vinda dele, Ele vai trazer os que dormem, os que morreram em Cristo, gente. Alguém entendeu isso? Diga amém. Entendeu aí, André? Vocês estão entendendo isso aqui? Ontem à noite eu vi isso, eu falei, Deus, abre os meus olhos. Eu preciso entender mais se a igreja vem ou não vem. A igreja vem com Ele. E se a igreja vem com Ele, no final da grande tribulação, para matar e destruir anticristo e companhia, nós temos que ter subido antes. Isso aqui é tão tremendo que em Apocalipse, capítulo 14, anota aí, versículo 17. Apocalipse 14, 17 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ponto e vírgula, vencerão também. O capítulo 17, Giovanni, versículo 14. Ó, se não gera aqui, ó. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Não. Capítulo 17, versículo 14. Anota aí, gente. Então, em nome de Jesus, quando Jesus vier para a batalha do Armagedon, nós vamos estar lá. Nós vamos ter participado do tribunal de Cristo para os galardões. Onde é que está escrito isso, pastor? Apocalipse capítulo 11, bem antes, versículo 18. Lá está escrito, é tempo, o anjo brada isso, é tempo de dar os galardões. Está entendendo aí, ó? Você que está aí, está entendendo? Escuta bem, Apocalipse 11, versículo 18, diz, é o tempo para dar os galardões aos seus santos, os profetas, os santos que temem o teu nome. Está dizendo aqui, gente, aqui, é tempo de dar o galardão, é bem antes, está do início aqui, quer dizer, nós temos que ter sido arrebatados antes, para receber os galardões. Então, amados, mas não é só isso, tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Você quer ver uma coisa? Que há pouco tempo, essa semana, depois que eu tive, está na hora, tive uma reunião com o ministério, e isso aí, minha visão ainda aumentou mais. Até as orações, capítulo 8, versículo 3, capítulo 8, versículo 3, a última oração que eu vejo sendo escrita na Bíblia, que é respondida, está aqui, a partir do versículo 3, Giovanni, está aqui, ó. Veio outro anjo, ficou em pé, com incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as suas orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou na terra, e houve trovões, relâmpagos e terremoto, e as trombetas se prepararam para tocar. Sabe o que eu entendi sobre isso aqui, cara? Eu falei, mas como? Eu não, isso aí me questionava, era um ponto de interrogação. Por que essa seria a última oração respondida?
Pelo menos que está escrito em Apocalipse. Sabe o que eu entendi? Porque a igreja já estava com ele. Não precisava mais ele responder. A igreja já estava estava lá no céu, gente. Então vocês estão entendendo? Eu quero que você tenha convicção disso. A igreja não foi destinada para a grande tribulação. A igreja é a noiva. Agora é o seguinte: faz tudo o que tiver que fazer aqui. Faça tudo o que tiver que fazer. Algumas pessoas, eu vou encerrar com esse versículo, pensam, entendem, que por causa, e nós tratamos isso aqui na reunião do ministério, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim, olha, isso aqui é depois da grande tribulação, da batalha do Armagedon, terminou tudo, o diabo já tinha sido preso, aqui ó, no versículo 1 e 2, o diabo foi preso, está amarradinho. No versículo 4 está escrito: vi também tronos. Isso é João, Deus abriu os olhos dele, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade para julgar. Então, quem são esses que foi dado autoridade para julgar? A igreja. Eu posso mostrar para vocês em outros versículos. A igreja vai julgar, vai se assentar em tronos. Está lá bem claro, Apocalipse 3, 21. Quem vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu Pai. Então a igreja, você tem que entender, Jesus morreu por nós para nos constituir reis e sacerdotes. Reis é para quê, gente? Rei julga, se assenta no trono, tem coroa. A igreja tem coroa. Nós vamos ter coroa, coroa da justiça. Está escrito na palavra. Aí ele diz assim, olha, vi as almas dos decapitados na grande tribulação. Crente vai ser decapitado. Crente vai perder o pescoço, não tem jeito. Quem ficar na grande tribulação já sabe disso. É a regra. É a regra. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fonte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos, o milênio. O milênio, gente. Então, por favor, entendam isso. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que nós entendemos? Que há o arrebatamento. Teve Cristo com as primícias, a igreja, e agora os que morreram na grande tribulação. Por isso que ele diz, esta é a primeira ressurreição. Não tem outra maneira da gente entender essa frase aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição, ao mesmo tempo de ter gente assentado no trono para julgar. Não tem outro jeito. Então, se tem gente assentado no trono, é igreja. Mas tem gente salva também na grande tribulação. Então, amados, eu digo a vocês, eu ficaria pregando aqui mais 2 horas só sobre os sinais da igreja no arrebatamento e na grande tribulação. Então, que você possa entender isso, compreender isso, mas você pode argumentar, porque há uma corrente teológica que diz, possivelmente por causa disso aqui, que a igreja vai ser arrebatada só depois da grande tribulação. Mas não faz sentido, contraria todas as escrituras. Eu teria que, olha, vou encerrar com isso aqui. O Senhor Jesus diz no livro de Lucas, no capítulo 21, quando ele fala da volta de Cristo, escuta bem, isso aqui é para enterrar uma pá de cal. Quando Jesus fala, lembrai-vos,
Assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé, gente? Vocês lembram? Deus primeiro salva a família de Noé. Escuta isso. Salva a família de Noé. E depois exerce o juízo. Foi assim, foi assim? Aí ele diz ainda, como foi nos dias. Cadê o garoto? Vamos lá. Lucas 19, só para tu. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Olha isso aqui. Cadê? 17. Cadê? 17. Aqui, ó. 17 e 27. Até no dia que Noé entrou na arca. E depois aconteceu. No dia... Aqui depois ele fala, 17 e 27, Giovanni. Aí depois ele fala de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra. Assim será na volta do Filho do Homem. Como é que foi os dias de Sodoma e Gomorra, gente? Quando os anjos tiraram Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, ele destruiu a cidade. E ele vai deixar a igreja e vai destruir a terra, com a igreja na terra. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou te dando argumento para que você entenda o caráter de Deus. Lembra de Abraão? Vai o Senhor, o juiz de toda a terra, destruir a terra. O justo junto com o ímpio não faz sentido. Mas eu vou continuar conversando com o ministério sobre esse assunto. Estou passando para os jovens, estou passando para os profetas, cada vez mais estou pronto para conversar. Vou conversar com outro pastor de Caxias, que ele é pós-tribulacionista, que ele acredita que vai ser depois da grande tribulação. Eu falei, pá, top, vamos conversar sobre isso aí. E eu vou falar isso que eu falei para vocês. Então, amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não deixa dúvida. Até Jericó, quando ele foi destruir Jericó, o que ele fez? Tirou a prostituta Raabe e a sua família e destruiu Jericó. Deus não vai